Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou te falar o que tu pode fazer para ler e entender melhor os textos da Faculdade de Direito. Muito bem, meu jovem. Se por um acaso tu andou pesquisando sobre como ler, entender texto de direito, faculdade de direito, é muito possível e provável que tenha aparecido para ti um vídeo que eu gravei há alguns anos atrás sobre esse mesmíssimo tema. E, na verdade, nas últimas semanas eu venho sentindo a necessidade de gravar um novo vídeo, ainda que sobre o mesmo tema, porque existem aí algumas coisinhas que eu aprendi com o passar dos anos, né? O outro vídeo ele tem alguns anos de existência, eu gravei lá no início do canal, 2018. Então tem algumas coisinhas para atualizar e também algumas questões que eu percebi que eu deveria ter falado na época e não falei. Então a gente está tendo aqui um remake, né? A gente vai atualizar aquele vídeo. Ele segue sendo super atual, então se tu viu ele antes de ver esse, não te preocupa, porque ele tá ainda, eu fui conferir. Praticamente tudo que eu falei lá, eu sigo acreditando, tirando um detalhezinho que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, fique sabendo que nós estamos aqui numa edição melhorada de um vídeo que nós já temos no canal, mas que segue sendo essa questão de como ler e entender textos um problema muito recorrente. Então, se tu tá aqui, é provável que tu esteja desesperado com um texto, com um trabalho que tu tem que entender, que tu tem que fazer, e tá querendo aí algumas dicas, alguns conselhos de quem já passou por isso, para poder também seguir em frente, passar esse obstáculo e fazer o que tu tem que fazer. Sinto muito te decepcionar, mas já de cara eu vou te dizer que não existe mágica, não existe a dica ou conselho que vai facilitar isso de uma forma assim, nossa, de uma hora para outra. Até porque quando a gente fala de texto de direito, a gente sempre vai falar de um texto que vai ter ali alguns detalhes, algumas informações, algumas questões que, se tu não souber, tu não vai entender. Então, é normal. Então, a primeira coisa é, bom, se tu tá com dificuldade em ler, não te preocupa, tu não é um alienígena, certo? Muitos, a maioria de nós, quando entra para a faculdade, tem essa dificuldade logo de cara. E é por isso que já nos primeiros semestres muitas pessoas desistem. Por quê? Porque percebem que não conseguem, acham que não vão conseguir superar, acham que não vão melhorar e, enfim, se desestimulam e desistem. Uma grande parte das pessoas desiste no início do curso. E isso também, né, digamos assim, nós temos essa desistência porque as matérias iniciais, elas costumam ser matérias que são muito abstratas. Então, tu não tá lendo uma coisa, estudando algo do código, tu tá lendo algo muito abstrato que tu não entende. Então, a incidência da lei, questões muito teóricas, que são importantes e que são tratadas no início, justamente para quando tu for ler a letra da lei, quando tu for ler o código, tu conseguir entender algumas questõezinhas. Só que, claro, né, gente, a gente entra para a faculdade com sede de direito. A gente quer já participar de julgamentos, já participar de discussões, sei lá, a gente quer entender muito, né? E aí tem um pouquinho dessa frustração no início, porque a maioria das coisas que a gente vai ler são coisas complicadas, abstratas e que a gente não entende. Então, assim, calma, isso faz parte. Agora, é possível que tu já esteja no quinto semestre, na metade da faculdade. Prof, eu já estou da metade para o fim e eu ainda tenho dificuldade. Então, as dicas, os conselhos que eu vou dar hoje servem tanto para quem está no início da faculdade, desesperado, um mundo novo, mas também para aquelas pessoas que já têm uma caminhada e que ainda não conseguiram encontrar o seu jeito de ler, entender, conseguir efetivamente guardar o conteúdo, porque não é só ler. Ler por ler, a gente passa o olho e a gente leu. A questão não é essa, a questão é que a gente quer entender o que a gente está lendo. Não é só ler mais rápido. Eu passo o olho, se eu quiser ler mais rápido, ali. Tá, agora explica o que tu acabou de ler. Aí que a porca torce o rabo, né? Aí que fica difícil. Então, a gente vai falar sobre isso. Algumas questões aqui, é possível que tu até já tenha tentado e não deu tão certo, mas calma. Todas elas em conjunto vão te ajudar. Certo? Então, primeira coisa, gente,
a segunda coisa, né? Porque eu falei que era a primeira antes, mas assim, quando a gente fala de textos no direito, textos da faculdade de direito, a gente vai ter textos que serão aqueles textos que o professor manda ler. Então, assim, ele tirou xerox, né? Ele escaneou a parte de um livro e mandou ler aquele texto. Ou ele tirou ali um artigo, mandou ler aquele artigo. Ou então pode ser livros inteiros. Ó, o professor mandou ler aquele livro, certo? Que podem ser, por sua vez, temas mais abertos, né? Como eu falei, no início da faculdade, a gente vai ter muitos temas genéricos, abstratos, eu tenho que entender o que é norma, são, assim, temas que são bem mais complicados a gente conseguir pegar uma concretude, mas também tu vai ter textos e temas e livros que vão ser bem específicos. E aí tu tem que entender e decidir o que tu acha melhor e o que tu acha pior, porque muitas vezes a gente reclama de ler texto mais filosófico, mais introdutório, mais propedêutico, eu quero ler a lei. E aí quando chega o momento de ler a lei, tem que ir lá abrir o vademecum, ler o código, ai, que saco, isso aqui tá muito ruim, meu, como que é chato isso. Eu já passei por isso, eu vejo muita gente passar, na verdade a gente gosta de reclamar, né? Nunca tá bom. Então, já vai mudando aí esse mindset, já vai mudando aí essa ideia, porque assim, gente, sempre que a gente estiver lendo textos de direito, não é uma leitura, assim, extremamente agradável, não é sentar no parque com no teu livro de literatura preferido. Por quê? Porque tu tá forçando o teu cérebro a aprender alguma coisa. Então, por mais que tu ame, tu tá tendo que te esforçar, é um trabalho de certa forma. Então, a gente pode tornar isso mais prazeroso, mas é normal que o estudo, ele não seja um passeio no parque, né? A gente tem que se esforçar. Ainda mais hoje em dia, que tudo nos distrai, tanta coisa interessante para ficar olhando no TikTok, no Instagram, no YouTube. E eu aqui lendo Código Civil, herança, vacante. Enfim, só um exemplo bobo. Mas assim, gente, a gente tem que colocar na nossa cabeça que isso tem que ser feito. Então, vamos pensar na melhor forma de fazer isso. Seja um texto estritamente jurídico, seja um texto um pouco mais questionador, crítico, filosófico, a gente pode aplicar algumas coisinhas, tomar alguns cuidados para que seja mais fácil a leitura e a compreensão. Lembrando, não é só ler, é entender, é dentro do possível guardar também. A gente nunca vai decorar tudo, lembrar de tudo que a gente leu, mas os pontos principais a gente tem que ter, certo? A gente tem que entender, até porque na hora da prova é isso que o professor vai querer, que pelo menos tenha entendido o contexto e, é claro, quando for uma prova bem jurídica, ele vai pedir exceção, ele vai pedir exemplo, ele vai pedir detalhe. Então, muda um pouquinho a cobrança, mas a leitura e a compreensão, a gente tem que chegar nelas de uma forma ou de outra. E o primeiro passo, eu sei que tu não quer ouvir isso, principalmente se tu tem uma leitura para fazer para hoje ou para amanhã, é que tu tem que ter planejamento. Sem planejar a tua leitura, meu querido, tu vai só ter estresse na tua vida. Então, o que o jovem aluno, iniciante e até os mais velhos, mas o que o imprudente ele faz? Ele vai deixar para ler na última hora. O professor deu uma semana, deu um mês para ler. O que ele faz? Enrola, 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 empurra, né, com a barriga. Chegando ali um dia antes, né, uma hora antes da aula, vou pegar ali o texto que o professor mandou ler. Aí ele abre aquele texto, olha, que, primeiro, normalmente é um montão de página, né? Nunca é tipo assim, 2 páginas. É sempre um capítulo gigante ou mais, né? Aí olha, se apavora, começa a ler, percebe que achava que ia ler em 10 minutos, não vai rolar, porque o texto ele requer muita atenção. Percebe muitas vezes que é um tema que ele não tem afinidade nenhuma, nunca ouviu falar, então é pior ainda, porque ele tem que ficar assim, digerindo a informação a cada parágrafo. Gente, isso é pedir para sofrer. Se tu não planejar para ler com calma, para ler com tempo, vai ser sempre ruim, vai ser sempre assim, uma tristeza na tua vida. E aí, tu vai acumulando, vai virando uma bola de neve, só fica pior, né? Como é que a gente vai gostar de algo que nos deixa ansiosos, estressados, irritados? Eu, pelo menos, odiava chegar na aula e não ter feito o que o professor mandou fazer, porque eu ficava pensando assim, não era nem por amor, assim, nossa, eu não estou me desenvolvendo. Não, essa é a parte que hoje eu entendo. Na época era, e se o professor pedir para eu falar alguma coisa ou me perguntar alguma coisa e eu não souber, eu vou ter que falar que eu não li? Como é que vai ser? Então, gente, assim, a gente tem que planejar. E quando eu falo planejar, tenho um texto para ler, tenho vários textos, porque todos os professores passaram texto, então eu vou me organizar. No tempo que eu tenho,
para ler a quantidade de páginas ali que eu tenho que ler. Ah, é um texto de 30 páginas, eu tenho uma semana. Faz um cálculo para ver quanto tu tem que ler por dia para finalizar. Prof, mas eu não posso ler tudo num dia só? Pode, depende também. Como tu é com a tua leitura? Porque isso é uma coisa importante. Não adianta a gente só ler de qualquer jeito. Eu já vou falar sobre isso. Então, se tu consegue sentar, ficar uma tarde toda lendo e realmente, assim, não se estressar, não ficar com ódio do texto, se tu consegue fazer isso, tudo bem. Só que eu te recomendo verdadeiramente que antes da aula, antes do dia que tu precisa usar aquele texto, tu volte, tu revise. Aliás, é importante que tu faça isso de qualquer forma e por isso planejar é importante. Quando a gente planeja, a gente tem mais tempo, a gente vai assim internalizando aquele conteúdo. Pensa num livro lá de doutrina, que é um montão de página, um montão de conteúdo, um montão de coisa para aprender. Se tu deixa tudo para o último dia, às vezes até dá certo. Quantas vezes eu já estudei um dia antes da prova e consegui me dar bem na prova? A questão é, tu decora para aquele dia, mais ou menos ainda, né? E depois aquilo some da tua mente. E infelizmente é o que a gente mais faz. A gente vai levando tudo do jeito que dá. Quando percebe, não fixou nada, não internalizou, não entendeu, não conseguiria explicar. Passou um mês daquela prova e eu não me lembro de nada mais. Sabe? Isso é muito triste. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, meu querido, tu tem que planejar. Até porque quando tu planeja, tu pode, assim, ter um momento. Não vou falar assim, o melhor momento da tua vida, mas tu pode ter um momento agradável com o teu estudo e com a tua leitura. Eu vou ler 5, 6 páginas por dia. Então, eu vou reservar aquele momento lá. Eu tenho só 5, 6 páginas para ler, não tem que ler 30. Eu vou fazer o meu café, eu vou separar minha água, meu chá, eu vou deixar meu ambiente mais iluminado, menos iluminado, eu vou escolher um horário que tem menos barulho na rua, porque infelizmente isso atrapalha. E eu vou sentar com calma, vou ler. Se eu tiver dificuldade, eu não vou me desesperar, porque eu tenho tempo para entender. Captou a ideia? Quando a gente tem tempo para as coisas, quando a gente consegue, assim, organizar e planejar, tudo fica mais tranquilo. A gente não tem aquela pressão. Ai, prof, mas eu trabalho muito bem sob pressão. Tu tá aí colocando teu coração em risco, né? Ai, sempre sob pressão, sempre em cima do laço, eu vou conseguir. Gente, normalmente a gente não consegue fazer o nosso melhor se a gente deixa tudo para a última hora. A gente faz como dá. E a gente ainda se sente bem, né? Nossa, dei conta. Mas assim, eu poderia ter feito melhor. Mas dei conta. Entende? Cuidado, isso é uma armadilha. Muito bem, prof. Entendi que eu tenho que planejar e tudo mais. O que mais que eu tenho que fazer? Ponto muito importante, gente, que foi o que eu toquei antes. É necessário que tu esteja presente na tua leitura. E como eu falei também, a gente sabe que o mundo hoje é cheio de distração. É muito mais legal ficar rolando o celular e vendo videozinho novo, ou vendo imitações, ou vendo piadas. Até o meu vídeo aqui, pode ser que tu esteja procrastinando. Ah, eu estou vendo a professora que ensina como melhorar. Mas se tu não sentar e aplicar, meu querido, tu tá só procrastinando. Então, assim, é bem difícil a gente conseguir verdadeiramente, assim, real, sentar e ler e estudar sem interrupções por várias horas seguidas. Tem pessoas que têm dificuldades físicas, até mentais, enfim, eu tenho, sei lá, dificuldade de me concentrar, cada um tem as suas dificuldades, mas eu tenho a impressão que todo mundo sofre um pouco, tá? Então, tu tem que sempre, com o planejamento, já pensar como é que tu vai fazer para não se distrair. Uma coisa que eu sempre falo é, dentro do possível, guarda o celular, esconde, bota na gaveta, deixa no silencioso. Se tiver que ler no computador, é difícil, porque a gente quer abrir várias coisas na hora. Não, eu tenho que conferir essa palavra, eu tenho que conferir não sei o que, e a gente começa, né? Quando tu vê, tu ficou uma hora ali, olhando coisas que não tinham nada a ver e perdeu o tempo de leitura. Então, tu tem que te concentrar. Uma boa ideia, gente, que é um pouquinho da ideia de usar bem o teu tempo, é tu determinar um período curto de leitura. Então, o método Pomodoro é um método que fala um pouquinho disso. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. Vou deixar em algum dos cantos aqui para dar uma olhada. Eu explico direitinho como é que é esse método, mas é basicamente: eu vou ter 15 minutos de leitura focada, aí eu vou fazer um intervalo. Vou ir no banheiro, vou buscar água, vou fazer alguma coisa. Eu vou ter 10 minutos de leitura focada. Tu pode começar por pouco, com pouco, né? Aí eu não consigo me concentrar muito, então vai ser 5 minutos. Tudo isso a gente vai evoluindo com o tempo, tu consegue ficar mais tempo, né? Com treino, com prática. Mas a ideia é, em vez de querer ficar 1 hora, 2 horas,
totalmente focado, que é muito difícil, principalmente no início, é tu colocar tempos curtos. Então, isso aqui também é planejamento, só que é a questão de conseguir focar naquilo que tu tá lendo, entende? Então, tu pode tanto determinar tempo, como tu também pode olhar o material antes. Ah, são tantas páginas e tá dividido em subcapítulos. Então, eu vou ler esse subcapítulo hoje, eu vou ler até a parte tal, antes de fazer intervalo. E aí tu começa a ter, digamos assim, um acordo contigo mesmo. Em seguida eu faço isso. Ah, eu tô com sede, tenho que buscar água. Mas eu tô olhando uma aula e falta 5 minutos. Se eu levantar pra ir na cozinha, que acabou minha água e tal, gente, assim, 99% de chance de eu me distrair, pegar o celular, fazer outra coisa e ficou aqui faltando 5, 10 minutos de aula. O que eu faço? Será que eu aguento mais 5 minutos sem água? Aguento, não vou morrer. Então, vou terminar essa tarefa primeiro. E tu tem que fazer isso com a tua leitura também. Assim, lê uma, duas linhas e já quer ir fazer outra coisa. Não, calma, segura, firma. No início vai ser difícil, mas com o tempo a gente ganha um pouco mais de domínio próprio, certo? E aí a tua leitura vai render mais. Porque um dos grandes problemas também é que as pessoas até planejam. Não, eu planejei que eu vou ler 6 páginas por dia. Só que chega na hora e não faz. E assim, gente, se é muito pra ti, 5, 6, 7 páginas, começa devagar. Começa com menos. Leia uma, 2 páginas. Divide as tuas tarefas. A minha primeira meta é ler 2 páginas. Comemora, assim, tipo, coloca um check quando terminar. Porque isso, querendo ou não, é como se tu dissesse pra ti mesmo, tu conseguiu. Então, vai por partes, micro partes, mas vai fazendo. Eu sempre falo, um passinho por vez. Só que tu tem que estar focado. De nada adianta tá lendo, tá vendo uma aula, tá estudando e tá ali também pensando em outra coisa, olhando o celular, respondendo ali o WhatsApp, seja o que for. A gente não consegue entender. E aí pode acontecer o que acontece muito comigo. Ainda acontece quando eu percebo, né, já muda a minha forma de ler e de como eu estou agindo na situação, mas terminei de ler parágrafo e não entendi, ou não sei explicar, não entendi, não esqueci o que eu acabei de ler, não, então eu não li direito. E aí eu volto e leio outra vez. O que que isso acontece, né? O que que isso faz? Faz a gente perder tempo. Hoje, eu estava na academia, é um exemplo similar, ouvindo um vídeo de 13 minutos. Nos últimos 4 minutos, ele dava um exemplo de uma coisa. E 2, 3 vezes eu me desconcentrei olhando para alguma coisa, sabe? E perdi o fechar da história. Eu tive que voltar 2 vezes o vídeo. Então eu escutei a primeira, não entendi. Voltei, escutei de novo, me distraí. E só na terceira vez eu consegui realmente entender o que ele tinha falado. Porque eu perdi ali 1 minuto, 2, que acabavam. Os 13 minutos que eu tinha visto antes ficavam soltos. Então, olha só, eu já tô macaca velha, eu sei como isso funciona, mas para que tu veja que também acontece comigo. Às vezes eu tô lendo no celular alguma coisa, no computador, e eu também quando vejo me distraio, então o que que acontece? A gente perde tempo. Você não pode permitir isso, porque uma leitura que deveria tomar 1 hora vai tomar 2 dias, tá entendendo? A gente tem que ser muito rígido com a gente nesse momento. Não, eu vou terminar, eu vou focar. Se precisar, levanta e coloca o celular com cuidado na outra sala, sabe? Por quê? Porque a gente tem que se precaver. Se eu não tomar cuidado, eu vou perder muito tempo. Não entendi, não sei explicar, fica difícil. E aí também existem alguns macetes, né? Que daí vai variar de pessoa para pessoa, mas para eu conseguir entender. Então, professora, como que eu vou fixar? Como que eu vou ler com atenção, mas também entender, internalizar aquele assunto, que é o que a gente quer. Não é só ler, a gente quer internalizar. E aí depende muito da forma como tu grava. Tem vídeos aqui no canal que eu explico que tem pessoas que elas precisam visualizar, tem pessoas que precisam, que gostam e aprendem mais ouvindo, tem pessoas que precisam fazer exercício, sabe? Cada um vai ter um jeito que aprende mais. A maioria de nós é bastante visual, mas também tem um pouco das outras características. Então, assim, ninguém é 100% uma coisa ou outra. A gente vai ter ali diferentes formas que vão funcionar mais com a gente. Então, por isso, tem sempre que testar. Não, eu aprendo só lendo. Eu aprendo só riscando. Eu sou uma que sou assim. Se eu não marco, parece que eu não estou internalizando aquilo. Então, os meus livros são aqueles livros que são tudo marcados, de marca-texto, de caneta. Eu não tenho vergonha de falar disso, porque uma vez era até um tabu, né? Nossa, arriscar livro, nossa, escrever em livro. E tem gente que pensa assim, tudo bem, te respeito se essa for a tua opinião. Agora, eu acho que a gente não vai levar o livro pro túmulo. Eu preciso dele para eu poder aprender.
E se a forma como eu aprendo melhor é marcando, é riscando, é escrevendo, vamos lá. É claro que o livro tem que ser teu. A gente não vai marcar em livro de outras pessoas, em livro da biblioteca. Isso é muito importante, porque isso é falta de educação, falta de noção. Se alguém faz isso com um livro meu sem permissão, né? Imagina, então tu tem que fazer isso quando for o teu livro. Ai, prof, eu queria muito um livro, tá muito caro. Vê se tu não consegue ler online, ou então uma cópia, certo? Por quê? Porque tu tem que encontrar a forma que melhor funciona para ti. Tem gente que consegue ler e deixar o livro intocado, porque essa pessoa deve ter aí uma habilidade maior do que a minha. Gente, mas não tenham pena do livro. Uma vez uma pessoa falou assim, nossa, meus livros, eles são muito bem cuidados, eu tenho pena dos meus livros. Não tenho, eu tenho pena de quem chega na prova da UAB e não sabe de nada. Eu tenho pena de quem chega na prova da faculdade e não lembra porque não estudou da melhor forma que podia, de acordo com a sua necessidade. Então, para mim, gente, marcar é muito importante. Outra coisa, quando eu tinha que ler, eu lembro quando eu entrei num grupo de pesquisa, a professora falava assim, essa semana a Franciele vai ficar responsável por ler o texto e resumir, apresentar para os outros colegas na reunião da semana que vem. Então, gente, eu tinha que explicar. Não tem melhor maneira de aprender do que se eu tivesse que explicar como eu falaria isso. Como é que eu fazia, gente? Eu lia e resumia cada parágrafo. Lia um parágrafo, colocava ali o resuminho dele. Ele diz que tal coisa, tal coisa. Lia o segundo parágrafo, fazia a mesma coisa. Com o tempo, eu fui aprendendo, evoluindo, eu colocava só algumas palavras-chave. Porque quanto mais tu lê, melhor. Certo? Então, quanto mais tu lê, mais prática tu tiver, mais tu entende como tu vai lembrar, como tu funciona. Então, tem muitos textos dos que eu leio ainda hoje, que eu leio, se eu precisar lembrar para explicar, eu vou escrevendo ao lado, e o resto da vida, quando eu for pegar aquele material, eu vou ler minhas anotações e eu vou me lembrar daquilo que eu li. É inacreditável, mas é verdadeiro. E eu tenho livros de muito tempo atrás, da minha graduação, livros de civil, que eu lia todas doutrinas de civil e fazia isso para poder lembrar para a prova. Gente, se eu abrir hoje, está tudo escrito lá. Eu me lembro do que eu li. É uma mágica. Mas a questão é, você tem que encontrar um jeito de, se eu tiver que explicar isso para alguém, como que eu explicaria? Se chegou no fim do parágrafo e tu não consegue explicar, significa que tu não entendeu muito bem. Claro, tem parágrafos que estão concatenados, que estão próximos, eu preciso ler um para entender o outro. Também tem que ter senso, não é, gente? Agora, se tu terminou de ler o texto e tu não consegue explicar, algum problema tem aí, porque então, ou tu leu e não entendeu, ou tu leu e não fixou, ou tu tá pensando na morte da bezerra, tá entendendo? Então isso tu tem que tomar cuidado, não é só ler. Eu acho que já falei isso 4 vezes nesse vídeo, tá? Para tu entender a importância. Tu tem que ler, entender, fixar, internalizar, conseguir explicar. Por isso que ter colegas, por exemplo, trocar ideias sobre assuntos, sobre temas, sobre matérias, é bem interessante. Porque de uma forma ou de outra, quando tu conversa com alguém sobre o assunto, aquilo fixa muito melhor. Bom, prof, eu estou sozinho, tu pode gravar, tu pode... Nem precisa gravar, tu pode falar pro espelho. Eu falava muito pro espelho, muito tempo na minha vida eu falava pro espelho. Até hoje eu falo, mas hoje eu fico assim, só imaginando os discursos aleatórios e hipotéticos que eu poderia dar em algum lugar. Enfim, mas é muito bom porque tu aprende a falar, inclusive, tu consegue ver a tua postura no espelho e tu tá compartilhando algo que tu precisa fixar. Muitas pessoas que têm essa questão auditiva mais forte, quando elas escutam alguém falando, elas absorvem melhor. E esse alguém pode ser tu mesmo, não só ouvir outra pessoa falando. Entende? Então, de qualquer forma, professora, eu sou mais visual. Eu tenho certeza que se tu falar contigo mesmo sobre o assunto, ou com outra pessoa, tu vai fixar muito bem esse conteúdo, muito melhor do que se tu tivesse só lido. Ok? Ah, prof, eu gosto só de marcar, eu gosto só de fazer palavra-chave, eu também faço. Beleza. Faça aquilo que funciona para ti. Teste. Testa. Ah, hoje, dessa vez eu estudei assim, outra vez eu estudei assado, foi melhor assim e tal. E tu vai repetir. E quanto mais repetir, melhor vai ficar, porque com a prática vem a perfeição, né? Ou pelo menos quase a perfeição. Ok? Mais um ponto, gente, bem importante, e esse é o ponto que eu mudei, de certa forma, de opinião. Um dos grandes problemas que travam o estudante na hora de ler texto jurídico é que, assim, né, nós estamos no mundo do direito. Então, aqui a gente vai ter palavras que a gente nunca ouviu falar na vida. Vai ter termos que a gente não entende. E aí, professora, o que eu faço? Cada novo parágrafo tem uma palavra que eu não entendi. E aí, o que eu vou fazer? Eu paro? Eu pesquiso? Eu sigo em frente?
E é claro que tudo depende, mas assim, gente, de forma geral, eu te sugiro não parar de ler. Muitas vezes é uma palavra que está lá isolada que não vai interferir no restante da leitura. Eu costumo dizer que quase sempre essa palavra aparece num exemplo. O autor resolveu dar um exemplo de alguma coisa que estava falando e aquele exemplo ele mais complicou a nossa vida do que nos ajudou. Na hora, tu tem que fazer uma análise. Não, vou terminar de ler. Não, tá, chegou a palavra difícil. Tá, eu vou seguir lendo. Não entendi. Siga lendo mais um pouquinho. Se tu vê que ele volta a se referir àquilo, que ele é um ponto-chave, tu vai ter que procurar. Não tem jeito. Porque senão tu vai ler até o final e aí embolou tudo no meio do campo e não deu certo. Agora, na imensa maioria das vezes, não vai ser aquela palavrinha que vai te impedir. E se tu ficar parando a cada 2 minutos por uma palavra nova, nossa, quanto tempo tu vai levar? Vai ficar truncada aquela leitura, porque até tu procurar o que significa, voltar no texto, tal, tu já esqueceu o que tu estava lendo, então vira uma bola de neve. E outra coisa que é super importante, gente, onde buscar? Eu falei no outro vídeo sobre dicionários jurídicos, que podem ser uma boa. Só que eu venho vendo dicionários jurídicos, eu venho encontrando, né? Então eu comprei um, inclusive, que era bem baratinho. E na hora de olhar o dicionário, gente, ele não resolve nada. Porque, primeiro, os dicionários mais em conta, que é o que a gente vai normalmente comprar, né? Porque, primeiro, os dicionários mais em conta, que é aqueles que comumente a gente compra, que a gente não vai gastar, a gente não tem muita vontade de gastar em dicionário quando a gente tem que comprar livro, a gente tem que gastar com um monte de outras coisas. Esses mais baratinhos, eles não têm muitas palavras e eles são assim, trazem uma explicação muito difícil de se entender. Então, às vezes o dicionário, ele é tão curto, tão assim, objetivo, que tu não entende. Eu pesquisei no dicionário, não entendi. Vou ter que pesquisar o que o dicionário quer dizer agora. Entende? Então, existem dicionários que são verdadeiras enciclopédias, e aí a coisa muda de figura. É o que eu te falei, tem enciclopédias, dicionários enciclopédias que são muito caros, custam aí algumas centenas, né, de reais, que esses sim seriam legais a gente ter em casa. Só que se torna, assim, algo muito específico. Então, às vezes, nem eles vão resolver. Por quê? Porque a gente está falando de direito, gente. Então, assim, nem sempre um termo complexo vai ser resolvido com uma simples consulta ao dicionário. Ah, professor, eu gostaria de entender o que são as instâncias, né, de julgamento no Brasil. Se tu nunca ouviu falar disso, tu vai procurar, e às vezes a gente procura na internet com fontes que não são seguras. As explicações, elas são tão voltadas para quem já sabe, que quem não entendeu ou não tem um conhecimento prévio, um background, não consegue entender, porque eles usam termos que quem é do direito vai usar. Tá entendendo? Então, tem coisas, gente, que só o tempo vai nos ensinar. Só com o tempo que eu tiver um background, entender como é que funciona o poder judiciário, como é que funciona ali a questão de leis, de normas, como é que funciona a questão do vademecum mesmo, dos códigos. Ah, agora eu entendi aquilo lá que eu li naquela vez, entendeu? E assim, prof, como é que a gente vai superar isso? É para isso que serve o teu professor, porque o professor, diferente da máquina, diferente do dicionário, ele vai saber em que contexto tu está, ele vai saber o texto que ele te passou e ele vai conseguir te explicar, espera-se, de uma forma que pelo menos para aquele momento tu possa ficar um pouco mais tranquilo. Então tem conteúdos, assim, é muito estranho. Quem está no início da faculdade, tem livros que são feitos para o pessoal do início da faculdade, mas quem escreve, escreve como se estivesse escrevendo para doutor. Para pessoas que têm muitos anos de prática e de vivência no direito. Então, é de chorar, gente, porque a gente percebe que falta, é um desligamento total da realidade. O aluno no primeiro semestre ele não tem ideia daqueles termos, mas eles colocam justamente no livro que vai ser usado pelo aluno iniciante. E aí vira um desespero, né? Porque quem ainda não entende nada, está no início da vida, no direito, lendo um texto que foi feito para quem já entende muito. Óbvio que não vai dar certo, né? E é por isso que a gente vem buscando simplificar ao máximo. É por isso que aqui também nos vídeos eu busco simplificar. Por quê? Porque eu sei a dificuldade que é. Mas como nem todo mundo pensa assim, a gente vai ter que fazer o seguinte. Bom, na hora que eu não entendi uma palavra, eu vou ter que verificar se é uma palavra simples, se é um conceito mais complexo, se eu consigo encontrar um local seguro para poder entender. Porque assim, às vezes, coisas simples, né, palavras simples, o que é uma coisa julgada? Gente, tu pode encontrar um conceito simples na internet, só que tem um mundo de detalhes nesse termo, entende? E aí,
um site fala de um pedaço, outro site fala de outro. O CNJ tem um dicionário, ele explica uma parte do termo, aí o Ministério Público também tem, e aí ele explica outra parte, tu fica mais confuso do que no início. Então, essa é a grande questão. Hoje, eu recomendo que, se for algo muito central no teu texto, tu busque, certo? Se for muito importante. Mas assim, vai com calma. Veja onde tu vai buscar e, preferencialmente, se tiver um professor que possa te explicar, melhor. Porque às vezes a gente está na internet, a gente está no dicionário e eles mais complicam a nossa vida do que nos ajudam. Eu sei porque eu abri, eu encontrei muitos dicionários e todos são ruins. Para algumas palavras eles servem, mas a grande maioria das vezes é uma decepção. Ou tu compra um dicionário enciclopédia aí, caro, certo? Ah, mas o que é caro, o que é barato, é investimento, é investimento. Tu pode fazer, legal, não é ruim. Só que nem todo mundo pode. E aí tu vai comprar achando que vai resolver a tua vida e não vai. Não vai porque tem coisa que a gente demora para entender. Tem coisas que a gente precisa que alguém nos explique, certo? E é por isso que é tão importante as aulas de introdução. E se tu não estiver lendo, tu não vai fazer pergunta, talvez a professora ou o professor nem saiba que tu tá com essa dúvida e passe. Agora, se tu tá lendo, não tá entendendo e pergunta para ele, ele vai explicar. Entende? Se tu não é uma pessoa que não busca, não lê, não vai atrás, tu só vai ter dúvida na hora que tu for estudar pra prova, que é o maior desespero, né? Falta um dia pra prova, eu tô lendo agora o material e agora tá me surgindo um montão de dúvidas, só que agora eu não tenho tempo de perguntar. Faltou planejamento, faltou organizar os estudos. Tá entendendo? Enfim, né? Eu sei que é bastante coisa, mas a gente tem que entender que é um processo. Tu vai evoluir, tu vai entender melhor com o tempo. Falando agora de textos complexos, né, para os iniciantes, tem um texto que ele é clássico, que é o texto dos Exploradores de Caverna. É um livrinho, né, um artigo, Os Exploradores de Caverna. Nesse texto, gente, que é um que quase todo mundo lê no início da faculdade, tem tanto detalhe, são julgamentos, né? Então a gente lê ali o que os juízes decidiram sobre um caso, bem interessante. Só que tem tanto termino jurídico, tantas questões ali no meio que, se não tem alguém te traduzindo, vai ter muita dificuldade de entender. Muita dificuldade mesmo. É por isso também que eu fiz uma série de vídeos em que eu explico esse texto, cada um dos votos do juiz, e eu vou deixar aqui também na tela para que tu veja, se tu precisar, vai ser uma fonte maravilhosa para dirigir, para guiar o teu estudo. Certo? Então tá, professor, o que é mesmo? Ó, planejamento, ler com atenção, usar das melhores técnicas e formas e táticas para que tu consiga absorver, seja riscar, seja marcar, seja escrever, ok? E também não ficar preso, não se permitir trancar porque não sabe uma palavra ou outra. É claro que isso vai acontecer, com o tempo vai melhorar, mas faz parte. Eu confesso para vocês que eu só consegui entender o direito como um todo, mesmo depois que me formei. Porque daí eu já tinha tido todas as aulas, e quando um texto fazia referência de uma matéria que eu já tinha tido, bom, eu já lembro disso. Porque é comum a gente estar no início da faculdade e o texto fazer referência e dar um exemplo sobre direito tributário, que tu vai ver no fim da faculdade. Como é que tu vai entender esse exemplo? Esses autores não pensam às vezes, né? Alguém tem que acordar eles, mas acontece muito. Então, no final da faculdade, quando tu já entendeu, já teve o mínimo de cada matéria, tudo faz sentido. Assim, ó, cai o negócio, né? Cai as escamas, ah, meu Deus, tô entendendo. Só que tu tem que chegar até lá, né, jovem? Então, vai com fé, vai com calma, creia que vai dar certo. Só não pode desistir. Como eu falei no início do vídeo, muita gente se desespera, não consegue, e aí, enfim, desiste e não consegue, né? Não dá, né? Se desistir, acabou. Agora, permaneça, foque, estude, tente mais uma vez, né? São os brasileiros, que vai dar certo. Não tem como não dar, porque a prática nos traz a perfeição, ou pelo menos uma quase perfeição, que já é bastante bom, já é o suficiente. Tá bem? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te iluminado em questões que tu esteja tendo dificuldade. Comenta aqui embaixo se tu já faz algumas dessas dicas, algumas dessas orientações, o que funciona para ti. Se tem algo a mais que tu faz, comenta, compartilha, porque assim tu ajuda mais pessoas e a gente vai melhorando em conjunto. Certo? Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo.